Primeiro episódio do podcast A Voz dos Jovens em Crise. Venho aqui apresentar uma pessoa muito especial, um aluno que eu tive o prazer de conhecer há mais ou menos 2 anos atrás, e que realmente foi um miúdo que mostrou extremamente motivado e com foco naquilo pelo qual ele queria lutar, que eu acho que é essencialmente isso que os nossos jovens precisam de ter, que é um bocadinho grande da motivação que este nosso amigo tem. Eu não vou já dizer o nome, ele é que vai apresentar, mas acho que sim, que é fabuloso este depoimento que nós vamos ouvir aqui deste aluno que me marcou imenso ao longo do meu percurso como professora. Podes dizer agora o teu nome? És? Sou o Henrique, tenho 24 anos, estou a acabar a Exatamente. licenciatura em marketing, sou de Alenquer, e neste momento estou a estagiar, estou a fazer o meu estágio do meu curso e estou a acabar a licenciatura. Sim, boa. Então, e a gente agora vamos aqui retomar um bocadinho atrás. Lá está, uma vez vens de uma escola secundária não normal, certo? Fizeste o percurso de ensino secundário normal, Henrique, antes de ir para a Fiz faculdade. um curso profissional em comércio e antes da licenciatura fiz um teste em marketing digital. Boa. Então, e achas que o método de ensino dentro do ensino profissional, que eu acho que também é um tabu que ainda existe muito, porque não sei se tu concordas comigo, mas ainda há muito aquele tabu, quem está numa escola profissional é o intitulado pouco inteligente, mas se calhar dá bases que se calhar o ensino regular não dá, não achas? Pelo menos preparou-te um bocadinho, não? Completamente, eu acho que isto, o ensino profissional tem muita história por trás e uma ideia muito errada de que os cursos profissionais são só para aqueles alunos que querem escapar aos exames, que querem só prática. Não, nós no profissional aprendemos, já como eu vi o meu curso profissional como uma pré-faculdade, porque me incentivou a entrar numa área, portanto, houve ali foi pré-área que me deu, pois, um- vontade de seguir na faculdade. Ou seja, eu cheguei à faculdade, ao teste, já a saber alguma coisa de Bártico, ou seja, já. E depois a profissional tem uma coisa que o curricular não tem, que é o estágio e a PAP. Ou seja, já teve a bagagem de projeto e de prática que os cursos ditos científicos não têm. Nós, o profissional, ao longo dos 3 anos, temos situações, temos de lidar com o trabalho. Os professores Sim, falam muito de empresas, falam muito da realidade das coisas, mas ainda há aquele preconceito que ou tens de ir para ciências ou para variedades. Mas é só estas duas coisas no secundário. Só de pensar, o meu irmão, tenho um irmão mais novo, ah, e que era muito bom aluno no ano, mas quis ir para o profissional, para quis e está motivado e é bom aluno e gosta daquilo que faz. Então, porque é que temos de dizer que ele é menos aluno só porque não está em ciências? Ou porque não vai fazer, se calhar, os exames nacionais que são discutíveis? Para mim, os exames nacionais são discutíveis porque é uma coisa que muitos diziam, mas eu ouvi sempre no meu secundário dizer: olha, se estás no profissional, não pode ir para a universidade porque não faz exames nacionais. É injusto não fazer exames nacionais e nós fazer nacionais, quando na realidade no profissional temos exigência até bastante mais elevada, porque temos de fazer um projeto logo no curso, que é uma PAP. E todo o projeto, é um ano inteiro a fazer um projeto. pois. E acho que há esse preconceito porque as pessoas, com falta de informação e pelo ensino profissional, mudou-se um bocado nesse sentido, de começar a preparar para o mercado de trabalho. E desde o primeiro ano fazíamos visitas a empresas, logo tínhamos algum contacto com as empresas. Nós, como eu estava num curso de comércio, nós íamos a empresas como a Renova, como uma, ou íamos à Compal, ou íamos ver como é que as coisas eram. Portanto, nós tínhamos contacto com as coisas e nós chegámos a fazer uma visita de estudo. Nós contávamos a dar técnicas de vendas e comércio, nós fizemos uma visita de estudo.
a um shopping para ver as montras e as técnicas de loja, depois tinhas de fazer o relatório. Portanto, nós acabamos por fazer muito mais coisas do que só estudar. Apesar Exato. de. E nós acabamos por estar muito mais tempo nas. Não é nós não estudarmos menos, até estudamos se calhar meio mais, mas estamos mais tempo na escola enquanto que o aluno do ensino dito normal, o Uhum. normal tem muito que se dedica, estar na escola uma manhã toda, nós no profissional estávamos dias inteiros, mas tínhamos muitas atividades práticas, tínhamos muitas visitas de estudo, tínhamos muitas coisas que tínhamos de fazer, tínhamos trabalhos de projeto, tínhamos trabalhos de pesquisa, tínhamos depois no 12º era a PAP e o estágio, que tínhamos de fazer o PAP e o estágio, por acaso eu tive o azar de no meu curso Pois. profissional o estágio ter sido interrompido pela Covid, mas tinha de mas o meu confinamento, o meu primeiro confinamento foi a fazer a PAP, basicamente fazer a PAP para Pois. apresentar. Boa. Pá, acaba no fundo por ter sido acaba por ser um ensino, de certa forma, lá está, prepara os jovens um bocadinho para a vida real. Ao contrário, por exemplo, do ensino regular, né? Costuma dizer, se tu não fores para a faculdade, simplesmente não tens nada, não aprendeste nada. Epá, e mesmo a própria PAP ajuda os jovens a desenvolver aquela parte do trabalho de campo, não é? Do mistério, quase que se equipara quase a uma tese, mas uma tese mais pequenina, não é? Tens que ir à procura, tens que mostrar o trabalho. Eu Exato. acredito que fazer uma PAP deve ser bastante difícil, não dá imenso trabalho. Está a dar um bocadinho porque temos de desenvolver um projeto completo. Por exemplo, nós na Pois, parte de comércio tínhamos de desenvolver um modelo de negócio completo, desde o início até ao fim. Portanto, foi muito trabalho envolvido daquilo. pois, Começar a calcular exatamente. desde o planear o negócio até calcular o investimento e o financiamento e saber isso tudo. Pois, Hum, Foi um ano inteiro quase a fazer um projeto de um relatório. E depois tínhamos também o estágio e o relatório de estágio. E no estágio tínhamos de fazer logo 8 horas, 7 horas para casa e nós tínhamos o contacto com o mercado de trabalho. sim, Mesmo no boa. TESP, que é um curso técnico profissional, nós temos bagagem teórica e prática, mas temos de aprender muita coisa por nós. Mas ainda há outra coisa que eu até queria pôr neste podcast que é importante. Diz, força. Eu acho que mesmo num curso, com o curso profissional, com o técnico e com a licenciatura, isso não chega para o mercado de trabalho. Nós temos sempre de fazer formação por nós próprios. Eu logo Sim, percebi no meu curso profissional que havia certas áreas em que eu não tinha skills. Então fui à procura de formações. Portanto, isto também, um aluno que esteja atento a isso, começa logo a pesquisar, a fazer formações, a fazer isto tudo. Eu pois, acabava de ver alturas de faculdade em que eu tinha dois tipos de estudo, o estudo da faculdade e os webinars, mas depois webinars, imersões de marketing, etc. Mas depois tive que parar com isso porque a carga de trabalho na faculdade era enorme e as pois, viagens que eu fazia cansavam-me bastante. Eu pois, vivo ele que é, terei quase uma hora mesmo, ou 45 minutos se for de comboio. Mas no autocarro é uma hora, portanto é cansativo pois é. a viagem, mas eu fazia webinars num teste, pronto. E acho que outra coisa, um outro conselho que eu dou aos jovens para que devem experienciar de alguma forma o mundo do trabalho, mas de maneira mais soft, por exemplo, é fazerem voluntariado enquanto fazem o curso, ou darem Olha, tutoria, ou isso, porque isso dá uma noção de organização, de gestão de tempo, gestão de projeto, ou seja, dá alguma preparação, ainda que seja um contexto não profissional, mas dá alguma noção. boa. Eu fiz Que, de certa voluntariado, forma, sim. A inteligência emocional, por exemplo, é uma coisa que não é nada falada na escola. Que lá está. Mas, olha, falando em voluntariado, fazes voluntariado, não fazes? Ou chegaste a fazer? cheguei a fazer e fiz durante algum tempo fiz voluntariado e este ano fiz tutoria na escola. Encontrei um aluno com necessidade educativa especial e dava Olha, depois viste? tutorial a esse aluno. Aluno esse que depois não conseguiu
continuar no teste, sair do curso, mas continuamos amigos. Portanto, fiz esse voluntariado, sim. E mesmo na pandemia fiz o voluntariado num projeto que é Universitários contra a Pandemia, que era ajudar alunos do ensino básico a estudar e isso Olha, tudo. viste? Que isso é extremamente motivador. Isso é que é nós darmos um contributo nós aos outros, não é? Eu acho que falta muito Sim, isso também na vida dos jovens, não é? O que é que será que a sim, maior parte vivemos. também não faz isso? Vergonha? Medo? Represálias? Não sei. Se calhar eu achar que a maioria, como a maioria não faz, pronto, Pois. não vou fazer. Então, e quando estamos lá um bocadinho nisso, da área do voluntariado, qual é a sensação que tens de conseguir ajudar os outros e mesmo o feedback que tens de quem é tu ajudas? Acho que acredito que isso É é uma sensação fabuloso, não é? muito, muito boa, porque eu agora sinto-me grato por ajudar pessoas e ajudar a melhorar a vida delas. E o feedback que tenho de outras pessoas é que realmente a minha ajuda foi útil e que foi muito importante. Aliás, neste apoio tutorial, esse jovem desistiu da escola, mas agora ficámos amigos, portanto, isso é muito motivador. E Pois, perceber que há outras realidades, há muita coisa que nós pensamos que é uma coisa e no final é toda outra. pois. Está de outra perspectiva, de outras realidades que não temos noção. Eu fiz voluntariado numa associação com jovens de um bairro problemático da minha zona e era difícil lidar com certas coisas, motivá-los para estudar era super difícil. Em termos comportamentais também tinham dificuldade e às vezes que só quem está no terreno é que conhece as verdadeiras dificuldades deles. Só quem está no terreno. Só quem está com eles é que percebe aquilo que eles pensam, aquilo que eles precisam efetivamente. Porque as escolas não ajudam em tudo. Não ajudam em tudo nesse sentido para estes jovens, então estão contados a não ter um bom futuro se não fizerem, se não tiverem centros como aquele. E depois, Exato. noto nesses, e depois nesse voluntariado, notei, eram miúdos de quinto e sexto ano, Ah, essencialmente, pequeninos. Pequeninos, já viste? sim. E muitos não Mesmo tinham. pré-adolescentes, não é? Mesmo pré-adolescentes. Sim, Praticamente sim, saíram da primária, já viste? E já sim. assim. E É já, e preocupante. já, não é? É preocupante, sabes? É muito preocupante. É preocupante. E muitos não tinham noções básicas do que era uma potência, do que era uma fração, não conseguiam Já assimilar viste? noções básicas. Noções básicas não tinham nenhuma noção, nenhuma. Já viste? Epá, e eles por acaso nunca te relatavam porque é que era assim, é um bocadinho a desmotivação e às vezes falta de apoio mesmo dentro das escolas, não é? Das Porque escolas lá e das está. famílias, sim, desmotivação. Pois, É, pois. o interesse deles era. Eles tinham tantas carências que lá havia computador, porque nem todos tinham um computador e muitos queriam Claro. só jogos e. Mas nós lá tínhamos uma regra que era só mais, só podiam jogar 30 minutos por dia. Depois tinham deles de arranjar outras formas de se entreter. Depois tinham ateliê, tinham jogos de tabuleiro, tinham Olha, deles de criar essas coisas. Cantinho da leitura. Mas pois, era muito difícil motivá-los para a aprendizagem. pois. Uma das estratégias que eu usava e que muitas pouca gente utiliza e muito Sim, infelizmente era como eu vi que eles tinham tanto interesse por jogos de computador, sim. usei isso a meu favor. Ou seja, durante as Olha, aulas, durante as sessões de apoio, eu usava sim. com eles exercícios ou jogos mais interativos para eles aprenderem matéria. Em vez de eu estar a fazer. Eu te lembro-me de um caso de um jovem que não sabia as horas em inglês. Ah, Epá, já eu estava viste? a ensinar as horas em inglês, em papel, e mostrando no relógio, e epá, eu percebi, não, isto não vai ser motivante para ele de maneira nenhuma. Então fui pesquisar no tablet uma aplicação que ensinasse as aulas, ensinasse as horas. Claro, E essa aplicação com ele motivou e fez com que ele aprendesse um pouco mais, coisa que sem essas viste? aplicações não seria possível de todo para Pois. ele aprender essas aprendizagens.
Hum, Pá, acabaste por adotar uma diferenciação no método de ensino. Epá, possivelmente é o que se calhar está um bocadinho em falta nas escolas. As pessoas não estão propriamente dentro das escolas a adaptar-se. Passar os conteúdos de forma diferente. Nós temos gerações extremamente tecnológicas também, estás a ver? E não, as coisas não se estão a adaptar. E acaba por estar-se a perder estes miúdos. Epá, e depois há tá, outra coisa, mesmo a parte das emoções e isso na escola, possivelmente eles muitas vezes nem eram ouvidos. E há muitos miúdos que lá está, como dizes, têm muita carência, pá, mesmo afetiva. Epá, sim, e sim. não há muito espaço para isto, mesmo a psicóloga que haja nas escolas é muito limitado. Muito Epá, limitada e mesmo, até mesmo eu que andei na educação especial e tinha tido pois, referências, o tempo de terapia nas escolas de psicomotricidade ou fisioterapia ou o que querem imaginar, no máximo era 50 minutos por semana. Houve pois, um já viste ano, isso. houve um ano em que o Estado, 2 anos terríveis, um ano em que o Estado achou que, ok, vamos cortar nisso e vamos só dar 45 minutos de 15 em 15 dias. E depois, a partir de um certo ano, disseram, vamos cortar totalmente coisas de terapias porque não temos dinheiro para isso. Mas depois tinha dinheiro para outras coisas. Mas nesta intervenção precoce, não investiam. Ou seja, fiquei sem terapias e professor de Claro, educação especial era 45 minutos por semana porque não havia tempo para mais. Ou seja, basicamente era mais administrativamente que isso acontecia, porque a lei está lá. Há salas de inclusão, há salas de apoio, há, pois. mas não é suficiente para as necessidades. E sabes que em parte as escolas são um bocadinho a favor da inclusão. Pois, Epá, mas o mesmo que é? a inclusão e não só adaptar os conteúdos para que seja fácil a todos os alunos. Epá, Sim, sim, não sim. aprende, estás a ver? Mas depois acaba por ser contraditório porque não colocam nada disto em prática. Epá, e Pois não. os próprios recursos são limitados, estás a ver? Não há expansão. Porque se dizem que se deve lutar por algo e depois não materializam, não manifestam as coisas, há aqui uma coisa muito contraditória, estás a ver? Não, há uma Epá, não. coisa que eu vou dizer, que o Ministério da Educação diz que vou tentar dentro das escolas e mesmo das escolas profissionais já deve ter ouvido que o Ministério da Educação dá a alunos que não usem computador como ferramenta principal, dá e-books. Mas esses e-books são PDF bloqueados que não dá para fazer nada com eles. Ou seja, dão uma solução que não é solução. Ou seja, esses e-books são bloqueados, não dá para fazer nada deles. Ah, pois. Então imagina o É que é eu direto. ter um PDF bloqueado e não poder editar nada naquele e-book. Basicamente era só para o fecheiro do meu computador, que não tinha Pois, grande utilidade para mim. pois é, pois é. Isso acaba por ser, lá está, acaba por ser frustrante e extremamente limitado. Pá, acaba por ser. Então, e Exato, agora, por exemplo, extremamente dá lá um testemunho. limitado, Então, sim, sim, diz. extremamente limitado e mesmo nós enviando reclamações às editoras e ao Ministério da Educação, nada foi resolvido. Nada Pois, foi resolvido. Tá. Ainda falo com uma professora minha de educação especial e ela diz que as coisas ainda mesmo nesta altura, eu já saí de lá no ano da pandemia, 5 anos, e em 15 anos, 20 anos não mudaram nada. Continuam com o mesmo sistema de há quase 20 anos atrás. Portanto, pois, mas é só a quantidade de alunos que têm e-books bloqueados por causa do Ministério que não faz o seu papel, basicamente. pois. Não faz. Está muito limitado. Mesmo nos livros técnicos, os livros técnicos em e-book. Não, mesmo na biblioteca, mesmo nas escolas, mesmo na faculdade, as ferramentas eram todas em PDF, não era Pois, nada editável, nada. Aliás, até acho estranho, se nós falamos tanto em digitalização e transformação digital,
Eu vejo é uma não transformação digital, porque não se está a transformar o ensino digital. Houve um na pandemia, houve um projeto como dar o computador aos alunos por causa das aulas online, mas eu duvido que agora os computadores sejam usados como, porque eu sei o fracasso do Magalhães. Minha geração teve um Magalhães e eu cheguei a usar o Magalhães porque como já usava outro computador para escrever antes do Magalhães, porque tinha dificuldades na escrita, você como professor já viu isso. Então tivemos que comprar um computador antes do Magalhães e depois com o Magalhães as pessoas não sabiam trabalhar com o computador. Tinha Pois, de ser a própria professora de educação especial a preparar os ficheiros para eu ter os ficheiros no computador, basicamente. pois. Ninguém da escola. Agora vou-te fazer uma pergunta um pouco controversa. E na reparaste que a professora de ensino especial às vezes tinha dificuldades em conseguir facultar-te as ferramentas que tu precisavas? Eu às vezes noto que os professores de ensino especial sofrem um bocadinho. Querem fazer as coisas e às vezes estão muito limitados. Noto isso. Ah, completa completamente, porque não conseguem em Pois, tempo útil verbas para equipamentos, verbas para avaliação, pedidos de avaliação são muito demorados, é muita burocracia, terapias é pois, uma burocracia, tudo é uma burocracia. E para implementar qualquer medida, nem muitos professores até duvidam de que a gente tem dificuldades. Eu tive uma professora por exemplo, de competências transversais que duvidava da minha necessidade de usar o computador. Duvidava porque achava que eu tinha de escrever como aos outros. Não podia pois. ter o computador porque duvidava. Mesmo que eu, desde o início, tinha sido acompanhado pela rede NE do Politécnico. Ah, Há pessoas que duvidam disso. Mas pronto. Mesmo as pessoas de ensino especial queixam-se de não terem os equipamentos a tempo, não terem as terapias logo desde o início do letivo. Isto era pôr-se cada dia lá. E pois. depois a escola não tinha capacidade para lidar com certos meninos. A inclusão é muito bonita no papel, Sim, mas há exato. certos alunos que não conseguem estar numa escola normal de maneira nenhuma. Por exemplo, uma pessoa com autismo ou com uma deficiência motora, se não tiver escadas adaptadas ou ambiente adaptado, não consegue estar na escola. Apesar de a Pois é, escola ser obrigatória, igual para todos, e pronto. E noto sim que os professores de educação especial esforçam-se muito, mas não é verdade. conseguem ter as respostas que pretendem no tempo. E já apanhaste algum menino assim com mais dificuldade, que sentisse a vida dele mais limitada? Não tens Sim, testemunho lá mesmo do centro onde tu fizeste o voluntariado? Algum menino que tivesse passado por isso? no Porque centro de é uma verdade o voluntariado. que estás a falar. É uma verdade. Não no centro de fiz voluntariado, não, mas na minha escola tinha um grande amigo meu que era o Duarte, Sim, ele andava em cadeira de rodas e estava dependente de tudo e de todos. E não pois, há, e não tinha grande apoio da família para ultrapassar as dificuldades. E eu via relatos dos pais tratarem mal dele, gritarem com ele. Também há pais e pais, e pronto, e mal, há muitos casos de, sim. Aliás, eu notava que ele sentia-se bem na escola, mas depois não era suficiente o apoio que ele tinha. Não, é. pois. E a vida pós-escolar dele, como teve pais que não apostaram nele, ele agora está numa Uhum. instituição. Isso é Estás a grave, já desperdiçar viste? uma pessoa, estás a desperdiçar alguém inteligente. Tirou Pois 18 é. numa PAP, está numa instituição, basicamente. De Pá, dia. eu acredito, não sei se tu também validas esta opinião, que há muito miúdos que passam por estas dificuldades mesmo em casa e que lá está, e nas escolas é colocada aquela situação, tu és o mal da fita. Pronto, opa, há muitas situações que a pessoa está frustrada na escola, mas é miúdos que têm uma bagagem emocional gigante, têm uma história de vida familiar e gigante, como a situação que estás a falar. Sim, Há,
há muita imparcialidade nisto, estás a ver? Há muita frieza também no coração dos adultos que estão nas escolas e deviam ser mais abertos, não achas? Por exemplo, da mesma forma que tu és um miúdo, és um jovem e apercebeste disso, epá, o adulto também devia ter feito, não? Epá, não sei. É como tu dizes, nós temos também muitas coisas que não passam no papel, não é? Há muita coisa que não passa Pois, no papel. só pensar que a escola devia ser um local de oportunidades, há números gritantes de um em cada cinco, ou uma Pois, grande porcentagem de jovens com problemas de saúde mental, mas nas escolas não há esse rastreio, não há esse cuidado, e eu acho que não há essa atenção das escolas para essa realidade. pois, totalmente, totalmente. E depois há outra Então, coisa sim, que eu acho que me vem muito à aprendizagem. Fala-se muito em aprendizagens significativas. Há muito pouco disso nas escolas. Na escola básica, terceiro ciclo, sétimo, oitavo e nono, as aprendizagens já são significativas. São teórica, e depois para o exame, sabes talvez porque faz um exame no final do nono ano. Agora, e depois não há nada de significativo na escola. Eu questiono. Não me ensinaram nada sobre impostos, não me ensinaram nada sobre comprar casa, empréstimos, rendas, não dizer como fazer um bom currículo, como arranjar emprego, como soft skills, nada, não me ensinaram nada, mas tabela periódica ensinaram-me. Soluções químicas ensinaram-me rochas para matemáticas, elementares, e sim, assim não, mas agora coisas que nos dão jeito, isso aprendes tu, eu por ti. A única ideia é que a escola tira é. A escola não prepara para a vida, ela desprepara, desprepara. Aliás, pois, o currículo escolar é o mesmo de há muitos anos. pois. Olha, como por exemplo a inteligência emocional, que nós estávamos agora há pouco a falar, é uma coisa que também não é ensinada e faz falta, mesmo para tu lidares no mercado de trabalho com os colegas, para saber gerir o conflito, gerir uma gestão de tempo eficiente, estás a ver? Isso Exato, também faz falta muito. organização, gestão de tarefas, planificação de tempo, que é uma coisa que eu deparei na faculdade, como é que se organiza o tempo, como é que se organiza a agenda. Não nos ensinaram nada nisso, quer dizer, na escola não devíamos ter ensinado isso, né? Pois, Não nos ensinaram e aprenda por vocês. Aliás, no pois, meu, eu tive num teste de marketing digital e não me ensinaram a mexer na plataforma mais usada para fazer sites. Tipo, tenho de ser agora eu no estágio a aprender a trabalhar com essa plataforma, porque o método de ensino de fazer sites foi só com o código, com o método mais arcaico que existe, com o método mais menos eficaz. Mas pronto, para dizer que eu tive 45 horas de web design, quando eu não tive, quando eu não sei nada de design. Basicamente, conteúdos para a web, Canva, que sabe o Canva que toda a gente usa. Não pois, ensinaram nada sobre Canva, planificação de conteúdos, rigor no conteúdo, regras do Canva. Aprendi isso no estágio do TESP. Aprenderam-nos foi a usar o Adobe e uma interface complicada. Portanto, as necessidades do mercado de trabalho são umas, mas que a idade da escola é outra. E eu pois, noto isso completamente. Eu noto isso e às vezes até penso, como é que pois, será que, qual é o intuito, por exemplo, eu vejo o intuito, pergunto, qual é o intuito de eu decorar muita informação? Hoje em dia estamos na era da informação, se é a verdade. necessidade é ir buscar a informação quando ela é precisa, porque hoje em dia estamos tão rodeados de telemóveis, tablets, computadores, enfim, tudo. Em vez de ensinar a pesquisar e usar a informação, ainda estou na época de decorar a informação, decorar Pois, manuais e depois não vamos usar nada para mim. Aliás, cadernos, nós tínhamos manual e caderno de atividades, mas
poucos são os alunos ou nenhum que fazem tudo o que está no caderno de atividades. Pois. Pá, não, não, não. Só para decorar coisas. Basicamente, quer dizer, passas da secundária para o ensino, lá está o ensino superior, também tiveste esta lacuna do teste que te deu aqui algumas ferramentas. Mas mesmo assim, acaba por a própria, lá está, entre uma licenciatura e tu estás a tirar o 12º ano, se fores a comparar, praticamente o método tradicional mantém-se. És obrigado a decorar. É como estás-me a dizer. Agora estás no estágio, deparaste com imensas lacunas. Basicamente, o estágio é que está-te a ensinar aquilo que devias ter aprendido em 3 anos. Resumidamente, não é? Basicamente. Aprender como falam-nos em análise da concorrência, mas depois não contextualizam. Não. Pois, Excel, por exemplo, Excel que é uma das coisas mais usadas no mercado de trabalho. É no teste, porque lá está, no profissional e no teste tive Excel. Mas os da licenciatura não sabem usar Excel. pois não. Não, se calhar não sabem, nem o Word devem saber minimamente, porque o Word sabe porque tem de relatar estes trabalhos, mas poucos sabem coisas básicas de Excel. E não sabem Power BI, que é uma coisa que para análise de dados, ou não sabem planificar, não sabem, ou seja, basicamente temos de ser nós, depois do curso, a aprender aquilo que já aprendemos nos 3 ou nos 5 anos que é a nossa faculdade. E depois, lá está, pois se não fores fazer esses cursos à parte, como tu estavas a dizer, também acabas por estar limitado. De certa forma, o conselho que estavas aqui a dar é que se eles também se limitarem à licenciatura, se não forem aprender mais, também ficam no raso, não é? Precisam de procurar mais, não é? Muito, Efetivamente. muito, procurar hum, muito mais informação, assim, porque Pois, na prática ninguém nos ensina como trabalhar, ninguém nos ensina, não nos ensina na faculdade. Nós tivemos simulação, uma disciplina que é simulação de gestão, apesar do nosso curso ser mais virado para o marketing, mas nós, na nossa turma, tivemos dificuldades com partes impostos, com parte financeira, lá está, porque foi menos focado isso no curso e o nosso professor de finanças não soube ensinar quase nada. Portanto, ah, bem tentada a correr a coisa. tentado a correr bem, mas realmente acho que nós vamos para o estágio muito mal preparados. Pois, Aliás, o meu professor até diz: eu estou indecidido entre fazer mestrado e trabalhar, mas vou trabalhar, porque e para o pois, mestrado, para saber mais teoria de coisa, não vale a pena. É, não vale a pena ir para o mestrado. Perder a cabeça, fazer viagens e não sei o quê, porque eu sou estudante deslocado, basicamente. Faço 1 hora para a faculdade, outra hora para a vida, e comboio, não sei o quê. Pá, não estou para perder esse tempo da minha vida quando eu posso começar a trabalhar, mas pois. preciso que alguém me ensine a trabalhar. Efetivamente podes enriquecer o currículo de outra forma, não é? Basicamente, como estavas-me a explicar a mim, a dar o conselho aos jovens, que também se forem, lá está, abordando de outros contextos, né? Enriquecer o currículo de outra forma, né? Com essas formações, muitas vezes até se tornam bons profissionais, sem precisar do mestrado, não é? É verdade. Sim, sim, aliás, um conselho que eu dou aos jovens, hum, que eu acho que é importante nesse sentido é quando começarem a trabalhar e a ganharem o seu dinheiro, parte desse dinheiro ser gasto em formação. Acho que é o Pois, melhor investimento que se pode fazer. Porque a realidade é que os jovens não vão acabar o curso, vão trabalhar e não vão logo ter para a sua própria casa. Não, não vão ter isso. pois, Eh, Apesar de todos nós queremos ter uma casa boa e termos uma casa perto de nós trabalhamos, nós não temos primeiro de trabalhar uns anos para ter isso. Até isso está claro. difícil para os jovens ter uma casa hoje em dia é surreal o preço das habitações e do. Aliás, a habitação é uma das coisas que se fala muito de
dos preços, dos preços, dos preços, mas pronto, e não há há muita oferta, mas a oferta é Pois, cara. É muita coisa que eu acho que é necessário aprender. No claro. fundo, uma coisa que a Então, escola. sim. Diga, Não, ia-te perguntar, era por acaso, ia continuar aquilo que estavas a abordar, que era, onde é que vais buscar essa motivação toda? Essa confiança, essa força de vontade de quereres ir mais além? Onde é que vais resgatar isso? Eu acho pá, essa pergunta você pôs-me de caras, porque eu não sei. Eu acho que é mesmo, tenho mesmo de eu fazer à vida, porque se eu não que é fizer, mesmo teu, não é? estagno. Eu não posso Pois, estagnar e não. Eu boa, que sei o que quero, portanto, estou sempre a pensar em coisas que quero fazer, então acabo de fazer, mas não posso ficar parado. Para mim, estar parado, para mim, aliás, estar sem fazer nada, eu fiquei em pânico quando não estou a fazer nada, mas depois, lá está, eu gosto de estar sempre a fazer algo. Tenho um bicho carpinteiro, então estou sempre a querer fazer coisas, aliás, no. Até cheguei a trabalhar num verão, numa loja, portanto, a fazer essas coisas. E, portanto, gosto de estar em projetos, gosto de estar envolvido em coisas que me enriquecem. Daí o voluntariado, pois, estar a fazer algo útil e, por exemplo, a desenvolver dinâmica, desenvolver atividades com os miúdos. Hum, Eu muito bom. acho que a vida faz isso, mas há momentos em que não é fácil. E aí Claro. toca num tema que eu não sei se está no Não, seu. mas, por exemplo, é uma coisa que podes até aqui falar para os jovens ouvirem, porque muitos ainda têm muito aquele tabu que é tudo tem que correr bem. A gente às vezes pode acontecer estarmos dias menos bem. Pá, e às vezes há coisas que a vida, pá, também é traiçoeira, as coisas faz parte do nosso caminho. Eu acho que há muito ainda esse tabu que é tudo um mar de rosas, percebes? E por vezes pode acontecer percalços, nós não controlamos tudo, não é? É sim, isso, aquilo que ias falar faz todo o sentido, diz, todo o sentido. Só, por exemplo, numa área que foi falado nos jovens, que é Pois, a saúde mental é um tabu muito grande, pois, não só em Portugal, mas no geral, mas é um tema que tem de ser falado à séria, com olhos de ver, devia ser uma prioridade e não um capricho, porque eu noto que muitos jovens eh, que não têm apoio, eu não sei se vou até contar, eu tenho um problema de saúde mental, perturbação sim, obsessiva compulsiva, preocupação em si com o futuro. Epá, e só quem vive uma doença mental e a sua família sabe o quão difícil é. Portanto, pois, é difícil, mesmo ter esta força toda, há dias em que a gente pois, desmorona, fica a desmoronar e a pensar a perder a esperança. Mas não, se eu quero, se eu sei quando eu quero chegar, tenho de arranjar forças, seja de onde for. Mas é necessário, não há dias fáceis, não há dias muito difíceis e a pandemia, no segundo confinamento, foi o pior momento da minha doença mental. pois, Tenho desde os 10 anos. A saúde mental é um tabu porque dizem, faz uma meditação, faz um yoga que isso resolve. Não. Eu gostava que um dia a saúde mental fosse tratada como a saúde física. pois, Eu tenho um problema de coração. Ok, vou ter, fazer o tratamento. Ou se tenho uma diabetes, qual é a grande diferença real entre uma diabetes e uma perturbação obsessiva compulsiva? Porque é que há este estigma, né? Porque uma pessoa claro, com diabetes, ok, precisa do seu tratamento, precisa da sua medicação, precisa de acompanhamento médico constante. Aí não há preconceitos. Ainda há pois, alguns, mas são muitos como.
porque as pessoas escondem os seus problemas. E depois aquela vida perfeita, hoje em dia é muito alimentada pelas redes sociais e pelos mass media, que é, tudo é muito bonito, tudo é muito fácil, tudo é muito coisa. Mas eu acho que aquela vida de Instagram, Yeah. não é de todo a vida real. Porque há muitos jovens nas redes sociais e jovens que têm mais fragilidade ou têm mais dificuldades ao verem essa Sim, vida boémia no pois é. Instagram, ficam tristes. E acho que fala-se pouco do efeito nocivo das Uhum. redes sociais na autoestima dos jovens. Não sei se há estudos sobre isso, mas devia haver porque. Olha, por acaso há um estudo que eu li recentemente, até um psicólogo, que ele fala numa coisa que é as redes sociais tornam-se tóxicas para os nossos jovens. Os videojogos, quando têm um tempo limitado, lá está, porque lá está, temos que encontrar sempre o caminho do meio, não é? O equilíbrio. Mas os videojogos já permite, como eu volto a frisar, de forma controlada, não é passarem um dia inteiro agarrados aos videojogos, a gente sabe que isto acontece, mas permite eles irem mais à busca, estás a ver mais aquela situação, ok, tenho um jogo, estou em competição, mas é uma coisa que para o nosso cérebro ajuda a desenvolvê-lo. Mas houve uma coisa essencial neste estudo que me despertou a atenção, que é os nossos jovens, e, tá bem, é uma geração tecnológica, mas não sabe brincar. Eles não sabem brincar e isto faz falta. Imagina tu saíres à rua, simplesmente saíres à rua, percebes? Pegares na bicicleta ou simplesmente ires fazer uma caminhada, uma coisa básica. Não o fazem. E é coisas que faz bem, né, ao nosso sistema, nem que pá, coisas básicas E mesmo isso que é tu um saíres tema à que você rua, coisas coloca muito banais. bem. Não o fazem, não sabem brincar, sabes? Perderam a essência da infância. É pá, são Perdeu-se jovens, aí, somos jovens. Não temos que ser perdeu-se já a adultos, essência, entendes? perdeu-se a essência da infância e perdeu-se a essência do que é ser criança. Hoje em Isso. dia querem-se crianças, e falamos crianças, primeiro ciclo, quietinhas, caladinhas, que não fazem barulho, que não fazem confusão, que não brincam, que não se sujam, que não dão Pois é. trabalho. De quantas e quantas vezes vamos ao restaurante, e vemos bebês bem pequeninos a ver o quê? Telemóvel, ver vídeos no YouTube. Pronto, isto é clássico. Mas então, como é que a criança vai aprender a explorar o mundo? E explorar as coisas tão simples como agarrar na terra, ou ir à Pois é. horta, ou perceber como a minha geração foi a última a crescer com os avós, e ir à horta, ir contactar com o campo, perceber como as coisas crescem, como as coisas florescem. Ainda Hoje passaste por essa experiência, foi, Henrique? ainda passei, Com ainda os passei, avós. ainda Que passei bom. porque até às 3 anos estive com a minha avó e eu tinha escola só até Ah, às 3h30, então estava muito tempo com os meus avós, então ai, ia que à aula. maravilha. Tive essa sorte, porque todos Pois têm a sorte, é, tive a sorte de sabes estar que a horta e aprender isso. Mas falta isso, as hortas, sim. aprender, até estive a ver Epá, uma. olha, é como dizia, acho que o Papa Francisco, que antes de falecer, ele frisou uma frase muito importante. Nós estamos a criar crianças robôs, Eu digo não é? mais, É um pouco por estamos a aí. Estamos a criar, criar não, robôs. estamos a criar desde bebês, robôs iguaizinhos, todos perfeitinhos, sem Pois, emoções, porque hoje em dia, se uma criança grita ou chora, temos que consolar essa emoção. E eu claro. pergunto-me, onde é que ela aprende a conviver com a tristeza, com a raiva, com a angústia e Olha, com todas essas emoções? Eles só aprendem que é alegria, 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 mas as outras emoções. É fundamental na pois. vida o equilíbrio. Quando falamos do equilíbrio também é emocional. E outra coisa que me faz confusão nestas crianças é elas estarem sobrecarregadas de atividades que eu já ouvi relatos de crianças que têm atividades até às 10 da noite a ter Ah, atividade e escola e essas coisas. Para quê? Só tem uma explicação.
para se tornarem adultos ansiosos, deprimidos Pois é. e sem alegria. Quantas E depois não crianças sabem hoje. brincar. Depois não sabem, não têm tempo para brincar. Aliás, nos parques infantis, eu noto uma grande diferença em 15 anos, 20 anos nos parques infantis. Agora, os parques infantis, são autênticas coisas de betão, não têm Pois, árvores, têm brinquedos artificiais. Aliás, eu vejo os shoppings com parques infantis melhores do que as escolas do primeiro ciclo, que têm pois, algumas nem têm parque infantil, portanto, estás a transferir a infância para um ambiente enclausurado. As crianças estão em cativeiro, basicamente, estão em cativeiro, desculpa a expressão cativeiro, mas é verdade, estão num mundo de pois. plástico. Pois, direto. O brincar desenvolve imensa coisa, criatividade, resolução de problemas, relacionamentos. Se uma criança não brincar, como é que ela vai aprender isso? Da pior Pois é. forma, estamos a criar, por exemplo, até vejo quando vou à Bertrand, quando vou ao shopping, quando vou à espera do autocarro ou dos transportes, vejo na Bertrand livros para 3 anos já a fazer grafismos. E eu penso. Mas que raio, o que é esta criança de 3 2 3 anos precisa de fazer grafismos? Ou saber as formas geométricas? Para quê? Para quê? Eu pergunto-me, porquê? Para quê? É só para os adultos. Dizem, a minha criança é muito inteligente, já sabe contar em inglês e sabe as formas. E ela sabe como é que germina uma terra, como é que joga uma macaca, como é que se interage com os outros, a jogar ao rei manda, jogar às escondidas, à apanhada. eh, Acho que estas brincadeiras já nem se brincam, nem sei como é Pois, que é agora as brincadeiras das crianças, mas são as crianças agarradas aliás, a Cristiana sabe muito bem. Você vai a um shopping, vai a uma festa de aniversário, vai a um casamento, vai a um sítio com crianças, e vê as crianças a fazer o quê? é assim, agarrados ao telemóvel. Não, a jogar no iPad, né? A jogar no É. iPad. É. Então, e brincar? É que agora Pá, até é faz. assim, tu vês o que é que o que é que agora tu vês mais? É os insufláveis, não é? Que existam aqueles Sim, insufláveis para os putos andarem lá aos animadores de pulos, festa. mas Aliás, lá há está. parques. Mas não tem aquela situação, ok, vamos andar a correr atrás uns dos outros, não precisamos cá dessas coisas, estás a ver? Não há como, por exemplo, possivelmente a tua geração ainda apanhou um bocadinho isso, saber brincar uns com os outros, né? Sem precisar dos outros entretenimentos. Isso não existe. Brincar à fantasia, imaginar, brincar ao faz de conta que essa brincadeira passou fora de moda e não devia ter passado de moda. O faz de conta é ensaiar a vida, e só ouvir estudos que ajudam as crianças a entender as suas próprias Pois, emoções. Mas o que é que agora os pais fazem? Os pais modernos do século da segunda metade nem do século XXI pleno, foi as crianças o quê? Cheio, quartos, agora não. A minha geração era a criança ideal é que tinha imensos brinquedos, imensos jogos, imensas bolas. Agora tá os brinquedos das crianças de hoje em dia estão todos nisto. Basicamente é isto. Não há bolas, não há puzzles, não há nada. É tudo isto. Para quê? Porque não há trabalho a arrumar, não há trabalho a organizar, não andam pela casa, não brincam às escondidas. Não, para os pais dá muito menos trabalho, é verdade. Mas depois os prejuízos emocionais, não compensa. Não compensa. Não compensa, porque os prejuízos isso emocionais. possivelmente depois acaba por se refletir um pouco no comportamento que eles têm nas escolas, percebes? Que às vezes os professores, ok, podem não agir a 100%, mas às vezes também
nós como professores também às vezes temos dificuldade a lidar com eles, percebes? Porque já vivem naquela monotonia, estás a ver? Lá está, volto a Uhum. frisar, robotizados, ok? E ali é assim, se tu não deres não é dar, mas um jovem para estar atento a uma aula, ele tem que estar agarrado ao telemóvel. Se tu lhe tiras o telemóvel, ele começa a ficar, né, todo em stress, pronto. Porque lá está, isto já vem das raízes, certo? Já vem desde pequenos, estão habituados a isto. Epá, eu não estou a colocar entraves e a dar as culpas aos pais, porque acredito que há muitos pais que também às vezes têm dois filhos e não são iguais, sabes? Às vezes isto Pois. acontece. Há pais que também não sabem lidar com os filhos. Há miúdos que são desafiantes. Há miúdos que são desafiantes. Mas, por exemplo, agora voltando aqui a esta parte que tu falaste, a visão de tu notares que a educação dos nossos jovens e crianças não está a ser correta, por exemplo, mesmo os materiais de aprendizado que eles podiam ter, como jogar um puzzle, porque, por exemplo, o puzzle estimula muito o quebra-cabeças do nosso cérebro, né? Ajuda o nosso cérebro a estimular a criatividade e a Sim, descoberta. sim. Mas, por exemplo, esta visão que tu tens crítica perante as coisas, acho que os jovens da tua idade têm esta visão de estarem preocupados com a educação dos mais novos. Se calhar não. Já? Acho que não pensa nisso, não. Não Pois. deve pensar nisso. Aliás, e agora tem uma coisa que é um bocadinho engraçada, que é eles agora têm desenhos animados a toda a hora, 24 Pois. horas. Mas nós, quando não havia internet em banda larga, nós tínhamos aos sábados, isso era uma coisa absurda que faziam às crianças, mas era, o Pois. que era, tínhamos de acordar às 6 da manhã para no sábado ver os desenhos animados, porque senão não havia mais desenhos animados. Depois tínhamos as cassetes e os DVDs. Quem tinha cassetes e DVDs? E desde esse É. tempo, ainda apanhaste essa altura dos E já DVDs. peguei essa altura, cara, durante o fim de semana tínhamos de acordar às 6 da manhã para ver os desenhos animados. Pô, isso era. Agora os desenhos animados estão disponíveis 24 horas. 24 Pois horas. é, pois é. Não, aliás, Pois é. qual é a graça de esperar pelo próximo episódio? Não, agora no YouTube podem ter o dia inteiro de YouTube Pois e não saem, mas depois lá está, não sabem brincar, não sabem fazer as coisas, não sabem. E depois é. reflete, não, é tudo tão fácil, é tudo tão bom. Depois quando têm dificuldade, depois não sabem estar esperando. Não sabem esperar, não sabem ter autonomia, porque na rua eles aprendiam a brincar, aprendiam a ter responsabilidades com os carros, as coisas e essas. Agora estão todos os dias fechados no hotel a fazer coisas. Eu, por exemplo, eu acho interessante, muito mal, as crianças não terem contato com a natureza, com os animais e com isso tudo, têm mesmo contato com os animais, mas estão sempre fechados em sítios ser fechados, basicamente. Pois, Muitas crianças queixam-se, ah, estou triste, não quero fazer nada, não quero, não terem contato com a natureza prejudica-os bastante, porque eles pois, passam 12, 16 horas por dia fechados em salas. Acho que isso é quase uma prisão, mas não querem ver isso como prisão, chamam isso de educativo. O que é pois, educativo? Estar 16 horas a ter conteúdos informativos. O que é isso para uma criança de 10, 12 anos? pois, Eu acho que isso é destruir a sua sanidade mental, desculpa lá. Porque uma criança que passa esse tempo todo fechado em atividades controladas por monitores e não tem tempo para imaginar, para criar, para não fazer nada ou só estar no canto a descansar, não dá. é Aliás, verdade. eu vejo que lá no sistema de voluntariado Sim, crianças que estão sempre agarradas no telefone, ao já tablet, viste. e não estão agarradas a nada. Nós temos lá um armário cheio de jogos de tabuleiro e poucos pegam nos jogos de tabuleiro. Então tem que ter Pois, de incentivar a pintar desenhos, a ir aos jogos de tabuleiro. Estão habituados aqui já viste. a estar fechados 16 horas por dia, basicamente.
E Tu- depois chego e lá. achas, na tua opinião, que se calhar se mudássemos um pouco os conteúdos das escolas, podia ser que, epá, às vezes estas 16 horas podem ser difíceis de serem cortadas, né? Porque os pais trabalham e hoje em dia lá está. A maior parte dos avós trabalha, não é como da tua geração e mesmo da minha, que tinha a possibilidade de ficar connosco, não é? Hoje em dia a maior parte dos avós trabalha, não é? Até mais tarde. Lá está, também a idade da reforma aumentou e tudo. Mas lá está. Possivelmente se estas 16 horas os conteúdos fossem adaptados de outra forma, né? Mas lá está, os hábitos também têm que vir de casa, porque imagina Pois. que estás nesta ação de voluntariado e estás a dar este testemunho de vez os meninos já desde cedo agarrados ao telemóvel. Mas também este comportamento também tem que vir um pouco de casa, certo? Porque não é ali vocês, por Mas eu, exemplo, eu, eu vejo vi uma situação no centro de paralisia cerebral onde eu tive de fazer uma avaliação para o meu estado médico de incapacidade. E eu pois, vi uma mãe com um bebê de carrinho de bebê, com paralisia cerebral, mas a mãe não estava focada no fazer contacto visual com o bebê, mas estava com o carrinho de bebê numa mão e na outra agarrada ao smartphone a ver, sabe-se lá o que. Eu acho que, ah, aliás, o TikTok e as redes sociais, nós estamos a criar gerações de adultos, jovens adultos e adolescentes viciados no smartphone. Aliás, hoje em dia vais a um restaurante e toda a gente quer a senha do Wi-Fi. Caramba, ninguém quer conversar. É sério, às vezes até acho engraçado. Que muitos estão no telemóvel, mas depois estão a ter sabarada, não sabem contemplar a natureza, não sabem ir ver uma exposição maravilhosa. Não, vão todos para os shoppings, ter pois, mais, ter mais, ter mais, ter mais. Aliás, eu a semana passada fui à Vila Franca de Xira ver o Cartoon Xira, uma exposição de uhum, cartoons, e adorei. olha, Pá, gosto de ver essas exposições. Agora, muitos só querem estar nos shoppings, e eu vejo muitas, imagina na minha faculdade, passa a vida no shopping, tipo, pedir Uber Eats, tipo, pedir essas coisas todas. Se fosse Lisboa, meu Deus, todos estavam a ir para nem sei como é que há universidades em Lisboa, perto do Colombo, é mesmo para chamar ao consumo, basicamente. Há a universidade lá perto do Colombo e, portanto, é o que claro, hoje em dia estamos numa sociedade em que o shopping virou um sítio de passeio, basicamente. Não, nem sei, mas, por exemplo, muitas crianças não sabem mesmo assim. Acho que as escolas já nem organizam visitas de estudo. Visitas de estudo, conhecer certas coisas, conhecer planetários, oceanários, jardins zoológicos. Não, já nem isso fazem. Agora vai tudo na sala de aula, a mesma coisa e as crianças uhum, vão fazer avaliações, decoram e depois não sabem nada no dia a seguir. Essa é a exato, realidade. Essa é a realidade. Não há outra realidade. Se exato. você vai muito. Não sei o que é que se pensa, mas parece que hoje em dia já se quer saber tudo, põe-se tudo na mesma. Tudo Tudo no mesmo, dentro. mesmo saco, não é? É tudo igual. É. Estão com as coisas do mesmo saco. Aliás, pronto, e epá, é uma realidade. Nós estamos a enfrentar, e possivelmente se essas 16 horas, lá está, que estávamos aqui a falar, fossem os conteúdos adaptados de outra forma, não é? Porque lá está, nós compreendemos que a necessidade dos miúdos estarem num local é impossível evitar isso, mas que as coisas fossem motivadoras, porque, por exemplo, lá está, dás este testemunho de certa forma foste para o ensino profissional e pronto, de certa forma sentiste motivado para ir para esta formação na área do marketing e da parte da informática. Foi por ti que sentiste este impulso? Não. Ou sentiste a dada altura que foi um chamado de tu ires por este caminho?
Também sim, porque a escola Pois, incentival veio para o Politécnico, os pais incentivam para o sim. Politécnico também. Porque eu acho que é isso também, há falta de preparar mesmo os miúdos, ainda mais os jovens, né? O que é que eles realmente gostam de fazer. E quando às vezes descobrem, também não lhes é, olha, ok, vai, segue esse caminho, estás a ver? Não há uma preparação, porque vivem tanto naquela monotonia de ter que de passar conteúdos, né? Passar conteúdos. Eu própria às vezes também sinto um pouco de dificuldade, porque lá está, sou obrigada a cumprir coisas, né? Cumprir aqueles critérios, aqueles tópicos. Não posso fugir, porque lá está, nós somos obrigados a isso, mas é o que nós acabamos por sentir aqui muita dificuldade, que é queríamos dar mais aos jovens, porque há jovens que nós vemos que têm potencial, como tu estás como o exemplo aqui mesmo do Henrique, que é o miúdo motivado e que está aqui a lutar por ele, também há miúdos que podiam, lá está, se houvesse esta possibilidade de adaptar os conteúdos, a prepará-los para a vida, né? A descobrir aquilo que realmente eles gostam, epá, pá, como estavas a frisar, talvez colocando outro tipo de atividades, certo? Dentro da sala de aula, por exemplo. Olha, a inteligência emocional, estávamos a falar aqui na parte financeira. Olha, é uma coisa, por exemplo, que tu no fim de uma licenciatura, como estava já há pouco a frisar, até a eventualidade de ter uma casa própria, um jovem hoje em dia não sabe gerir o próprio dinheiro. Nem os adultos, quanto mais os jovens, não é? Epá, não há. Isto é necessário. Pá, tu tens um bolo para gerir ao fim do teu mês e qual é as tuas prioridades? Olha, ok, eu agora recebo 1500 euros de um salário, vou já comprar um Mercedes. Percebes? Há muito esta imagem ainda em Portugal. Definir prioridades, ok, eu quero, mas também não preciso ir muito mais além. Mas pronto, esta parte da educação financeira que eu falei aqui, por exemplo, é uma coisa que podia ser logo iniciada desde o início, porque os miúdos vibram com esta parte do dinheiro. E é uma coisa que não é falada também. É para lá está, Pois, adaptar os conteúdos de forma a preparar para a vida. Percebes? exato, Se calhar aí, pá, até utilizar jogos. Pá, já que a gente tem os miúdos tecnológicos a adaptar as coisas, estás a ver? Sair da monotonia, não sei, talvez. exato. Por exemplo, Sim, porque é que a ideia de aula de maioria de pessoas é vou transmitir isso, vou dar uma ficha, pois, basicamente, vou dar uma ficha e que todos vão fazer a ficha e depois daqui a umas semanas é o teste. E pronto, que não passar o teste, vai a exame. Pronto, é isso. E há muita coisa que depois a gente às vezes esquece. Claro, que há uns que esquecem imensa coisa, porque não sabem os outros. Não serviu de nada estar ali aquelas horas a falar com o professor, pois, porque não serviu, não foi significativo. Portanto, mas não, para ter um diploma de licenciado ou de técnico superior, mas depois, pois, na prática, não sei mesmo. pois. Então, Não então sei. responde lá esta questão. Se tivesses de resumir a tua jornada até aqui, qual é que seria? Achas que fizeste um bom trabalho até agora? Acho que Eu sim, acho que mas, sim. mas não sei se é o suficiente para aquilo que vai aqui a seguir. Claramente É, vejo as coisas tão complexas, até mesmo já me inscrevi em trainees de empresas para trainee e não recebi a resposta nenhuma. Portanto, pois. isto realmente é muito. Hoje em dia arranjar emprego é mesmo. Vai ser um desafio, claramente. Que isso é uma coisa que também muitos jovens no fim do ensino superior também enfrentam. É porque as empresas querem essencialmente pessoas com experiência, mas esquecem-se que se não derem a experimentar, as pessoas nunca têm experiência, não é? Pois é esse o problema. Pois. Porque fala-se na inclusão e fala-se em permitir os jovens, lá está, exercer a sua função no mercado de trabalho, mas isto não existe. Fala-se, é como estavas a dizer, só no papel. Sim, papéis há muitos no nosso país. Pois. Há muitos papéis no nosso país. Agora, a prática, muito pouca. Aliás,
Eu até tenho, gostava de ser professor de marketing, mas não sei se, se for professor de marketing vou conseguir ensinar aos meus alunos com o Pois, desinteresse que há hoje em dia. pois, O formador de hoje tem de ser dinamizador das aulas, não pode passar conteúdo apenas, não pode. pois. E Sim. às vezes há muita. Pois há certas coisas que, por exemplo, sétimo, oitavo e nono. Tanta treta. Para mim, esses anos são treta. Saber toda a história, toda, muita físico-química, muita Hum, matemática, muita ciência. E depois, vamos. Aí começa a haver mais negativas, a haver menos, mais de interesse ainda. Puxaram pois. a aprendizagens significativas, portanto Pois. é perder o Lá trabalho, está, não é? acaba por haver também muita parte, muita limitação. Não é? Acabas por estar a aprender conteúdos que não são úteis. Pois. Não são úteis. Pá, é muito por aí. Uhum. E devias ter efetivamente muitas vezes o apoio dos professores, e às vezes isso não se reflete. Mesmo, lá está, estavas a falar por causa de ter uma necessidade de educativa especial, mas mesmo os outros miúdos também às Sim. vezes sentem um bocadinho de falta de apoio vindo dos professores, percebes? Pois também. Percebes? Nós Não sei se notas tivemos, isso. Sim. por exemplo, há muitos alunos com muitas negativas hoje em dia, não, muitas negativas, não. E Não porquê é que sei. será que achas, como, lá está, como estás no voluntariado, às vezes acabas por ver as histórias dos outros meninos. Porquê é que achas que eles possam ser assim, ter tantas negativas e sucesso escolar? Como lidas com eles? O que é que tu achas que é Acho que problemas não, ninguém os familiares? motiva para a aprendizagem, não há Ah, uma motivação para eles aprenderem aquilo. Basicamente é pois, isso. ok. Não é útil para eles, então eles não se esforçam. Não fazem com gosto, não é? Não. Não. Pois, Eu acho realmente isso, porque, por exemplo, acho que eles não têm gosto no que fazem, então, mas depois estão tão bons nas áreas da música ou na pintura já viste? ou na dança, e depois isto é tudo desperdiçado, porque o que importa é o final de ano, passar de ano para o próximo ano, venderem mais treta e depois, pronto, é isso. Quer Eu dizer, acho que é essa, de realidade. devia de haver um ensino mais voltado para os talentos, não era? Sim, também. Pois, Também, ir ao interesse. Isto é difícil de dizer na prática, mas é ir ao encontro do interesse do pois, aluno. sim, Aliás, aprendizagens, fala-se muito de adaptação de conteúdo aos alunos. Um, e não se fala disso, porque, por exemplo, imagina que um tem muito talento para a música. pois, Então, por que que ele não é explorado isso? A música, não é pois é, explorado. E depois acabas por perder esse talento e esse. Não é por acaso que os artistas queixam-se de pouco apoio. Porquê? Porque não é. A sociedade quer doutores e advogados, médicos e advogados. Não quer. Até mesmo. Até acho uma coisa muito estúpida, mas agora realmente falando. Por exemplo, agora está tudo sempre robôs. Eu fui ao continente esta semana. E até o robô estava a limpar o chão no continente. Ou seja, hum, basicamente todos a querer pôr só intelectuais. Aliás, intelectuais mortos, que agora tens o chat GPT e a IA a fazer as coisas. pois, Quer dizer, literacia para a tecnologia não há muita literacia para a tecnologia, não há. Mas se a gente tivesse tanta matemática como literacias, obviamente literacias. Estávamos muito bem preparados para a vida, mas literacias não é uma coisa que se fala, mas o que importa é a literacia científica, a literacia técnica, pronto, iríamos sim, chamar sim. assim. Pois,
tem ali os exames nacionais, que é outra coisa que eu não entendo. Ao fim de X tempo tens de fazer um exame para provar que aprendeste aquilo. Pois. Não, não entendo. Não entendo porque é assim. Devia haver. Eu acho que não sei como, mas depois há outras pedagogias que são pouco faladas, como a pedagogia Waldorf, ou pedagogias na floresta, escolas da floresta, na Finlândia, onde há aulas motivadoras, onde são os melhores do mundo. Mas Portugal e a maioria dos países da Europa foca-se num modelo ultrapassado, mas acha que esse modelo é que está a bater da perfeição. Eu acho engraçado que as escolas não mudaram muito nos últimos anos. É, quadragios, professor, livros e basicamente é a mesma coisa. Ah, isso é. Você Isso anda nota tudo à que, volta do mesmo, sabes? você nota, por exemplo, quando está a dar aulas que você às vezes não se cansa de estar sempre a fazer a mesma coisa com os alunos e não haver coisas diferentes, sei lá, olha, hoje vamos debater um tema ou vamos fazer alguma coisa diferente, sei É lá, assim, não, não. eu já apanhei, por exemplo, ter que dar, imagina, matéria, de três blocos, estou dando aqui este exemplo, e os três blocos serem exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, só mudava o título do módulo. É exatamente o mesmo conteúdo. Opa, então chegava uma dada altura, estás ali 2 ou 3 meses a falar do mesmo, era cansativo. Pá, já procurei um bocadinho adaptar os conteúdos, estás a ver? Não estar ali naquela monotonia a falar Como sempre assim do adaptar os mesmo. conteúdos Pá, com que trouxemos estratégias? atividades, desenvolvemos atividades dentro do conteúdo para tentar ser um bocadinho da monotonia. Criámos um jogo dentro do contexto, estás a ver? Epá, lá está, depois cada um trouxe um espírito crítico, que tipo de jogo é que achava que se adaptava ali, e depois andávamos a jogar todos uns com os outros, percebes? Pá, porque para Sim, tentar sair dali, não fugir do contexto, mas aprendeu-se. Porque a gente, sim. lá está, o nosso cérebro gosta muito de aprender nesta coisa, né? De interação. Epá, mas estás 3 meses a ouvir o mesmo, só porque os módulos têm os três títulos diferentes. Epá, até mesmo para Você um dá professor aula é desgastante. profissional, Sim. está a perceber o que é, está sempre a Então, para finalizar aqui, que nós já estamos aqui há 1 hora e piques, ah, um conselho que o Henrique daria aos jovens para não desistirem. Mesmo com dificuldades, mesmo que a escola às vezes pareça uma seca, mesmo com insucesso e notas negativas, o que é que tu dirias para um jovem que és motivado? Lá está, passaste por algumas dificuldades, mas mesmo assim não desististe. Eu lá está, vi em plena sala de aula que eras aquele aluno que ia sempre, às vezes chegava uma vez ou outra atrasado e às vezes estavas bem preocupado e assim, não há problema, porque eras aquele que sentava-se ali à frente e estava atento a tudo o que eu dizia, e acho que isso é de louvar. É de louvar, nota-se que a pessoa está motivada e está comprometida com ela mesma. Isso é muito importante. Eu O que acho é que tu que dirias aqui aos jovens para serem assim também? eu diria aos jovens uma coisa muito simples, mas que é pouco dita. É, sem motivação, sem motivação não se chega a lado nenhum e não se consegue nada na vida. Nós não podemos fazer uma coisa que não gostamos. Nós temos de, pá, chegar onde nós gostamos não é fácil. Não vou florear, eu não vou Pois, dizer que é fácil, porque não. Há momentos em que desanimamos e há momentos em que nós perdemos a esperança, mas se não tentarmos, nunca mais saímos do mesmo sítio. Se pois, desistirmos, paralisamos. Paralisamos, claramente, paramos no nosso progresso e temos que progredir. Para pois, progredir e sempre aprender mais, porque nunca sabemos nada sobre tudo. Aliás, eu nem, quanto mais sei, menos sei. Gosto desta frase porque é verdade. Quanto mais sei de uma coisa, menos sei, porque há sempre coisas para descobrir.
E eu, Pois, o motivo é isso, eu queria saber mais, eu queria sempre aprender mais. Para já, e se este podcast atingir um monte de jovens, ainda por cima jovens, que estão a escolher a sua área, o conselho que eu dou aos jovens, e o primeiro, e o se calhar o mais importante de todos é escolham aquela área que vocês efetivamente gostam. Não escolham uma área só por causa do dinheiro, do status, ou porque a maioria vai para aquilo e que a maioria vai para este curso, então eu vou seguir os meus claro, amigos. Não, não podem, porque, aliás, e não há receio, não há medo de mudar e de trocar de opiniões. Eu no secundário achava mesmo que seguir informática, que queria seguir informática. Epá, entrei no curso, não consegui encarrilhar com a informática, não conseguia aprender nada. E eu mudei para comércio e deu bem, portanto, se não estamos felizes naquilo que gostamos, temos que mudar. Mudar é assustador, mas depois a recompensa é muito maior do que não mudarmos, não mudarmos. Porque às vezes nem sempre sabemos. Eu acho que agora estou no nono ano e estou a escolher a vossa área. Pá, escolham o que gostam, o que realmente gostam. Não quero só ser médicos porque ser médico é ou doutor ou advogado. Não gostam, né? Daquilo que gostei de fazer algo que gostam e senão vão viver uma vida robô, basicamente. É isso que eu acho que não é o caminho para a felicidade. E há sempre tempo há sempre tempo para mudar e para descobrir coisas novas, porque pois, eu estou a estudar marketing há muitos anos e estou sempre a descobrir coisas novas e a descobrir coisas que surgem, portanto, é necessário envolver em projetos que nos deem vontade de acordar e dizer, vamos exato. fazer isto, temos de ter isso, porque senão é o caminho para a infelicidade, basicamente é isso que eu dou o conselho aos jovens, fazer aquilo que realmente gostam, porque hum, e há outra sensação dos jovens, hum, e isso é uma bem aprendizagem que eu estou a fazer com a minha ansiedade, que é tudo no seu tempo. Há aquela Pois, pressa de querer acabar o curso aos 18 ou aos coisas. Às vezes é preciso cair, levantar, mas nunca desistir, porque os altos e baixos fazem parte da vida. E nós estamos, pois, e os altos e baixos fazem parte da nossa vida. E eu já estando em momentos em que tive a minha saúde mental muito má, eu sabia que tinha de levantar. Isso é o que nos faz, as adversidades fazem-nos ir em frente e não desistir. Não, não desistir porque desistir é morrer, porque ninguém vai querer, ninguém melhor do que nós sabe aquilo que nós gostamos. E é isso que eu dou como conselho a esses jovens, porque se pensarmos, ok, amigos. Amigos são voláteis, porque depois arranjamos outros amigos, arranjamos outros contextos e depois há formas de encontrar essa amizade em encontros, em festas, em saídas que se combinem. Pá, é necessário escolher o curso que gostem, porque e o conselho que eu dou, se isto for para pais, é acreditem que o vosso filho escolha a área que goste e apoie aquilo que ele gosta. Não cria a expectativa de que todos vamos ser doutores e engenheiros, como a sociedade quer agora, tudo. Business manager at company no CVTO. Não, há pessoas, por exemplo, eu vi uma reportagem do ensino profissional na RTP da agricultura. Se o jovem gosta da agricultura, apoiem-no. Todas as profissões são necessárias, tudo é necessário. é Se verdade. não forem jovens agricultores, quem é que vai fazer a comida que nós vamos comer? É verdade, é isso mesmo. Todos somos Ou se uma, necessários. ou se uma pessoa quer ser artista, olha, boa, pode ter uma boa carreira na arte e quem Hum, sabe. Por exemplo, há é verdade. pessoas, e falávamos do ensino não explorar o gosto pelas artes ou pela música.
hoje em dia com o digital dá para ter uma carreira nessa área. E é essa área que eu acho que é isso, que não podemos estar presos numa coisa de cientistas, biólogos e essas Sim. coisas. Toda a gente nasceu para isso. Nós nascemos com um propósito, que nós nascemos com um propósito e ninguém pode nos tirar isso. Olha, vês, estás a falar coisas muito profundas. É bom que os jovens ouçam isso. Todos temos uma missão, todos temos algo para fazer. Todos, todos. Todos. Sim, sim. Pá, e acredito que muitas vezes, se a pessoa não conseguir fazer isso, a sua vida profissional, como o exemplo do Henrique, opá, fazer um passatempo que seja o propósito da pessoa. Há muito isto também. Há muitas pessoas que não conseguem viver do propósito de vida, né? Não conseguem ter o sustento delas daí. Sim, Ah, mas mas podes podem sempre ter uma fazer atividade. hobbies. Os hobbies são fundamentais para Muito bom. distrair do estudo e dessas coisas. Aliás, se eu fazer Exato. natação, fazer uma coisa que eu aconselho aos jovens é terem, por exemplo, uma atividade esportiva ou recreativa fora da escola para fazerem aquilo que gostam e não terem só a escola, porque nós já passamos muito tempo a trabalhar e, pá, Pois é. e esse conceito que eu dou. Boa. Excelente. Maravilha. Acho que correu lindamente. Eu Acho também acho. que temos que esperar uma próxima vez. Que eu acho que sim, que isto vai correr muito bem. Acho que foste fulcral, lá está, foste mesmo direto aos pontos-chave e acho que os jovens têm muito para aprender. Que o Henrique é o exemplo, e os conselhos todos que ele deu aqui, acho que sim, devem filtrar, devem ouvir com atenção. E lá está, e se tiverem temas que queiram sugerir, nós virmos aqui falar e que quem quer perder o medo para poder vir falar, aqui, lá, como viram aqui o testemunho do Henrique, não fizemos nada que seja muito tabu, lá está, foi libertar emoções, falar o que estava no coração e o que gostávamos que fosse mudado. E lá está, e todos somos mais fortes, e conseguir mudar um pouco o padrão e essencialmente lá está, como o Henrique acabou de falar, seguirmos aquilo para o qual o nosso coração chama, essencialmente. É por aí. Uh, uh, por isso, damos por encerrado este primeiro episódio do nosso podcast. Uh, e espero te ver numa próxima. O Henrique dá um tchau, tchau. Até à próxima, pessoal. Conto com vocês. Dá um fixe. Tchim.